Olá, professora! Hoje vim falar sobre o humanismo e, em específico, seus autores. Bom, antes de falar especificamente sobre seus autores, eu preciso dar uma breve introdução sobre o que foi o humanismo. Ele ocorreu entre a Idade Média e a Idade Moderna, que foi também entre o trovadorismo, que ocorreu na Idade Média, e o renascentismo, que ocorreu o humanismo. Bom, nesse período, ele ocorreu entre o século XV, e falando aqui sobre seus autores, vou começar com Francesco Petrarca, que nasceu em 1304 a 1374. Ele ficou conhecido como o pai do humanismo, pois teve bastante influência em suas obras. Ele criou os sonetos, que é um poema com 2 quartetos e 2 tercetos. Bom, ele ficou também conhecido pelo termo de criticar a Idade das Trevas, que foi a Idade Média, onde foi que ocorreu o trovadorismo, onde a igreja tinha bastante influência e ele acreditava, e que foi possível provar, que não teve em seu desenvolvimento cultural, pois a igreja ela não aceitava a expressão. Já o humanismo ele já utilizava mais da razão, e por isso ele já utilizava o homem como o centro do universo. Bom, ele estudou direito na França, ele era bastante influente na igreja. Em 1330 teve seu papel muito influente, como ele entrou em um patamar maior na igreja, e por isso também conheceu seu grande amor, que foi Laura, e ele criou poemas para ela, que ficou conhecido como Lauras de Noves. E seus poemas tiveram várias influências amorosas, e também teve seu movimento petrarquismo, que teve bastante influência para outros autores. Bom, Fernão Lopes foi outro importante autor para o humanismo, dando início assim ao humanismo em Portugal. Ele foi em 1418 nomeado como guarda-mor e foi na Torre do Tombo, em Lisboa. Fernão Lopes nasceu provavelmente em Lisboa e foi nomeado como pai da historiografia portuguesa. Isso porque ele teve uma melhor posição na coroa por prestar serviços como a escravidão e cronista, e com isso deu início à sua carreira. Gil Vicente foi outro autor do humanismo e dramaturgo. Ele teve grande importância, pois ele foi o fundador do teatro português, e antes da sua primeira peça eram feitos apenas pequenos teatros religiosos. Bom, em 1502 foi feita a sua primeira peça na casa de Dona Maria, com o nascimento de Dom João III. Essa peça ela ficou conhecida como o monólogo de vaqueiro, que ele interpretava vaqueiros, e durante toda a sua carreira foi feito os autos e as farsas. Bom, os autos eles eram críticas entre o que era pagã e o que não era da igreja, eles criticavam. As farsas eram outra forma de crítica, que ela criticava a sociedade, os atos cômicos de forma engraçada, né? E o cotidiano daqueles, tanto da corte como a sociedade em geral. Outro autor bastante importante para o humanismo foi Erasmo de Roterdão. Bom, ele nasceu no dia 27 de outubro de 1466 a 1536. Era filho de cristão e de uma mulher que fazia parte da burguesia. Bom, Erasmo de Roterdão dedicou a sua vida à reforma interna da Igreja Católica. Por isso ficou conhecido como o príncipe do humanismo. Ele tinha como sonho, seu objetivo, unir espiritualmente a Europa e ter assim uma linguagem única. Bom, com seu pai, quando estava em Roma, recebeu a notícia de que sua amada teria falecido, e quando voltou à Holanda viu que era uma notícia falsa e deu luz ao seu filho. Mas, como ele já não poderia mais casar por ser padre, ele não fugiu das suas responsabilidades como pai.
Aos 9 anos, sua mãe faleceu, ele teve que ir para um convento e lá ele teve sua guarda foi para um tutor. Em 1487, ele foi para o convento de Santo Agostinho. Após isso, em 1492, ele foi considerado sacerdote, mesmo criticando a Igreja Católica. E, por fim, em 1495, ele foi para Paris para terminar seu doutorado e assim ser um mestre em teologia. Porém, ele não concordava com muitas atitudes da igreja e por isso acabou que desistindo.